Bom dia, eu sou Regis, estou aqui com Aurélio Schomer e Bruna Frascola no dia 2 de março de 2021, às 9 horas e 10 minutos. Eu estou em Porto Alegre, os outros estão em Salvador. Não, a Bruna não está mais em Salvador, mas depois ela vai explicar. E estamos aqui, escolhemos a Bruna justamente por uma questão sexista, já que ela é mulher, para falar sobre o Dia Internacional da Mulher, que será esse ano, dia 8 de março. E, então, com a palavra para uma apresentação inicial, Bruna Frascola. Oi, eu sou Bruna, eu sou formada em filosofia e eu escrevo para o jornal Gazeta do Povo e eu traduzi um livro de David Hume chamado Diálogos sobre a Religião Natural, que não tem mais para vender, mas dá para baixar de graça. E eu escrevi um livro ou outro também, que está mais ou menos esgotado, mas eu devo arranjar ele de novo. E eu não estou morando em Salvador, eu me mudei para o interior, para a cidade histórica de Cachoeira. Bruna, mas eu sou de Salvador. Uma coisa que chama muita atenção na tua trajetória é que tu fizeste filosofia, mas não é uma esquerdista de carteirinha típica, se é que é de esquerda. Fala um pouco de como é que tu foi parar no curso de filosofia e como é que tu ficaste vacinada, se é que ficaste, do esquerdismo bem típico. Pelo menos acusam bastante a UFBA de ser bem esquerdista. Olha, quando eu fiz filosofia, eu sempre explico isso, o curso de filosofia não era, não sei se é hoje, é um curso tipicamente de esquerdista. Tente imaginar um típico aluno de matemática. É mais ou menos esse o perfil do aluno de filosofia. Você vai ver lá um monte de homem, tem pouca mulher, esses caras não são bonitos, eles são lá meio CDFs, e existe a típica figura ou tem as figuras que duram pouco, que é o cara que entra em filosofia para ficar fumando maconha e falar coisas poéticas, mas aí ele descobre que tem que fazer disciplinas e cursar, e ele acaba enchendo o saco e vai-se embora. Tinha também na minha época, que era de vestibular, a figura do treineiro. O cara queria fazer direito e por alguma razão essa pessoa fez um vestibular, escolheu lá humanas, filosofia humanas, para fazer a prova de humanas, e como ela fazia a prova de humanas, ela acabava passando, entrava em filosofia e dizia, vou fazer 2 faculdades, direito na privada e filosofia na pública. E aí ele descobria que dá trabalho você fazer 2 cursos e largava também. E, bom, essa coisa de esquerdismo, acho que todo mundo, dos anos 80 para cá, é assim meio esquerdista por padrão. A direita ficou muito tempo na cabeça do brasileiro associada às faltas de liberdades democráticas, ao AI-5 e à última ditadura. Então, eu creio que houve uma mudança coletiva na sociedade a partir lá por volta de 2015, 2016. Tirando por mim, se você me perguntasse lá para 2014 se eu era de esquerda, eu diria que sim, até porque é uma coisa natural de esquerda. O detestável era o menino do DCE. A gente olhava aquela criatura lá do DCE, o estudante clichê de ciências sociais que ficava gritando com todo mundo e vivia lá na década de 70 e não tomava banho. Essa figura detestável era a extrema esquerda. Ninguém queria ter contato com aquilo, era o cara chato. Agora, na época do impeachment, sobretudo, a gente viu todo mundo surtar e virar essa coisa extremista radical que enche o saco de todo mundo. E se a gente dissesse também em 2016 que a Globo tem algum radicalismo de esquerda, todo mundo ia olhar assim, como assim? Eu acharia estranhíssimo, mas ia ser conversa de Olavete naquela época, Eles tinham alguma razão, mas eles se expressam muito mal e botam teoria conspiratória no meio, Era difícil ver que eles tinham alguma razão naquela época, porque eles eram e continuam sendo muito malucos. Mas, enfim,
Você não tinha naquela época uma bancada feita da Globo News que fica lá todo mundo empurrando pauta identitária o tempo inteiro. Agora, para também não... Aí vocês reclamam que eu não falo muito, agora eu estou falando muito. Uma outra mudança, né, nessa história é que antigamente aquele esquerdista chato, mala sem alça do DCE, bem ou mal, ele era de uma esquerda antiga que se pretendia igualitária. Essa esquerda Globo, digamos assim, né, isso é meio que novidade. Isso daí era bolha da USP. Bolha da USP, não era disseminado pelas federais. A criatura fica, eu sou mulher, eu sou negro, e ficar falando de raça. Isso aí já é pós-reúne. Me parece que essa coisa assim, identitária tinha um foco, não. Era uma panelinha uspiana com um Reúne, que foi um programa de expansão das federais, se espalhou pelo Brasil todo e, bem ou mal, foi parar na mídia também. E o feminismo? O feminismo... Bom, voltando para a Globo, né? O feminismo é essa coisa que conseguiu a façanha de tirar a globeleza da Globo. Agora você não pode mais ser uma mulata bonita rebolando e todo mundo dizer, ó, que bonito. Não pode. Agora o bom é o pessoal andar assim de burca, porque aí você não se vende para a objetificação feminina, não é? Tu te dirias de esquerda na tua juventude e adolescência, mas tu te dirias feminista, tu te disseste feminista em algum momento da tua vida? Depende do que você entende por feminismo. Porque, em certo sentido, eu posso dizer que eu sou e até que Aurélio é e você é. É você acreditar que homens e mulheres devem ter direitos iguais e responsabilidades iguais. Então, eu creio que uma feminista de maio de 68 faria sexo bêbada sem problema nenhum. Agora, essas supostas, essa coisa que recebe o rótulo de feminismo hoje e quer voltar para uma espécie de cabeça patriarcal e teocrática. Aurélio, você está ouvindo o carro do ovo que vende farinha de Maragogipe? Ele sai daqui, ele sai de Maragogipe, vai até Salvador com esse mesmo louvor gospel vendendo farinha de Maragogipe e carro do ovo, e ovo. Para quem acompanha a página no Facebook, sabe que um tema recorrente dela é o carro do ovo, o caminhão do ovo, sei lá. Essa cidade fica 2h30 de Salvador. Eu mesmo carro do ovo. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Olha o ovo, 30 ovos, R$10. Você é o espelho, 30 ovos, farinha de Maragogipe. Mas então, passada a intervenção do carro do ovo, onde eu estava, sim. Aí é para isso que vende. Esse feminismo, essa coisa, esse movimento identitário de mulheres que se dizem feministas querem ser tratadas como menores de idade, igual a mulher no Irã, ou na Arábia Saudita. Você quer beber e fazer sexo? Não pode. É estupro. Né? Por enquanto, você agora só joga isso para cima do homem, quem quebra a cara é o homem. Agora me diga, se você diz que se um homem e uma mulher vão bêbados fazer sexo, isso é estupro? Qual é a consequência natural e lógica disso? Dificultar que homens e mulheres possam estar juntos em situações não vigiadas. Mas isso não é para favorecer a ideia a contra-heteronormatividade? Não sei. Eu realmente não sei, porque viraria todo mundo lésbica. Eu nem sei, acho que a gente vê lesbianismo político, né? Mas a gente não vê viadagem política. Não pode mais gostar de mulher, agora o homem tem que ser todo bicho. A gente não vê isso. Isso é coisa de mulher, né? Houve nos anos 70 a proposta de que as mulheres deveriam parar de confraternizar com o inimigo, né? Então havia uma proposta de lesbianismo político, só que agora a gente está no refluxo disso, porque com a questão dos transexuais,
a comunidade lésbica tem sido meio que suprimida, porque muitas lésbicas acham que são trans, né? E aí, nos Estados Unidos, há uma preocupação até um pouco acelerada de que as comunidades lésbicas estão desaparecendo. E elas ainda têm mais um problema, porque agora se um homem botar um vestido, ele é uma mulher trans lésbica. Né? Você vai discriminar, você pergunta para a lésbica se ela vai discriminar a pobre mulher lésbica, você não quer transar com ela só porque ela tem um pênis? Que absurdo, que transfóbico. Uma das que mais quebram a cara nesse negócio aí de transexualidade é lésbica mesmo. E bom, algo que pouco se fala, eu descobri lendo aquele livro que eu divulguei da Abigail Shrier, é que eles estão dando, quando tem essa coisa de dar um botão de pausa na adolescência, que dizem, a criança está indecisa ainda, ela não sabe se é menino ou se é menino, vamos apertar um botão de pausa, que é dar bloqueador hormonal. Bloqueador hormonal, esse medicamento não surgiu assim para bloquear hormônios. 3 quilos de farinha de maragogi por apenas R$10. Será que entrega no Rio Grande do Sul? Será que ele vai daqui até o Rio Grande do Sul tocando o seu espelho que reflete a imagem do senhor? Acho que vai de avião. Não. Mas onde eu estava, que o carro do ovo parou? O teu texto sobre aquele... O medicamento inventado para isso é o castrador químico. Então, a menina está na adolescência, ela é um pouco masculina, que é normal, né? Nem toda menina é feminina, e isso nem faz dela uma lésbica. Assim como nem todo menino é masculino, isso não faz dele um viado. E aí, os bonitos lá, que eu ia dizendo é que se a menina é mais masculina, ela vai dizer, então eu estou questionando o meu gênero. E aí o progressista vai lá dar um castrador químico para ela. Então, no final das contas, é ruim para todo mundo, menos para o estuprador, porque se o cara botar o vestidinho, ele vai ficar numa cela preso com um monte de mulheres dizendo sou mulher trans. Aí vai lá e estupra todo mundo. E se o cara quiser estuprar de fato uma mulher, o estupro está tão banalizado que a denúncia não vai ser levada a sério. Não vai ser levada com devida seriedade, porque agora todo mundo é estuprador, transou bêbado e estuprou. Olhou feio, estuprou. Passou a mão na bunda, estuprou. Dia Internacional da Mulher. Não sei, a gente ganhava chocolate na escola, né? Tinha anos que vinha flores e tinha anos que vinha chocolate. O bom era quando vinha chocolate. Flores não pode mais agora, né? É sexismo? Não sei. Sim, não sei, você que tem que dizer aí como é que estão os conceitos aí. Você tá mais por dentro que a gente dos conceitos. Você é mais jovem. Mais estudiosa. Não sei. E de admirar que não tem mudado ainda para pessoa com vagina. Dia da pessoa com vagina. Ou será que isso seria transfóbico porque não incluiria as mulheres trans, que são mulheres sem vagina? Não, e tem as intersex também. Mas aí não é mulher, é intersex. Seu transfóbico que não percebe a não binariedade dos múltiplos espectros de gênero. A intersex. Tá faltando o dia do não binário. Mulher ter testículo, não ter bem vagina, mas também não ter pênis, mas é criada como mulher porque sem pênis fica mais parecido com mulher. Essa é a história de muitos intersex, né? Sim que existe isso, o hermafroditismo, que não pode mais falar hermafroditismo, não sei porquê. Mas disseram que o termo é feio e não pode usar. Tem as complicações do pseudo-hermafroditismo, as pessoas que não são sensíveis à testosterona, que aí pode ser XY, mas vai crescer muito parecido com uma mulher. Pode ter uma vagina ou não, aí vai depender, porque no final das contas o projeto do homem e da mulher é muito parecido, né? Só que alguns hormônios, no momento certo, vão fazer a diferenciação. Só que, enfim, há toda uma mística de que agora... Antigamente era tudo biológico, agora quiseram reverter tudo cultural, né? Aí, por exemplo, eu não tive filhos, né? Então, será que eu sou homem? O Aurélio teve uns 5 filhos aí, que ele sabe, né?
Então ele aí está bem comprovado, né? Mas não quer dizer que ele não possa mudar de time, né? Não, E o Laerte teve filhos também. agora é pecado reclamar, mas tu não quer ter filhos, né? Tem uma amiga que reclama que é um sacrifício antes dos 25 anos tentar a esterilização, se ela quiser. Ah, tem tanto jeito de prevenir que antes dos 25 anos ninguém tem muita cabeça no lugar, não, e esterilização é muito difícil de reverter. Eu acho que a lei está certa. Onde é que você... Eles estão mais tolerantes com a mudança de sexo do que com a esterilização. Pois é, verdade. E a esterilização, a mudança de sexo causa esterilização. Bruna, onde é que você acha que a esquerda identitária quer chegar? Qual é o projeto? Você vê um projeto na esquerda identitária? Dividir todo mundo, deixar todo mundo maluco. E eu posso estar viajando, mas eu estava pensando nisso hoje, que as grandes ondas totalitárias vieram antecedidas de um surto de suicídio. Também saiu uma matéria na Gazeta outro dia falando que essa geração é recorde de suicídios. Agora eu não sei se esses dados são brasileiros ou se são só dos Estados Unidos e Europa ou se isso inclui o Brasil. Mas no mundo desenvolvido essa juventude está toda aí se matando. Eu acho que existe uma guerra psicológica de você enfraquecer o Ocidente por dentro. Você deixar as pessoas malucas, comidas por culpa, sem nenhum propósito na vida. E aí você joga essas ideologias assim totalitárias. E essas ideologias todas são sempre, seja de feminista, seja de negro, seja de gay ou de transgênero, é você negar o tempo inteiro a agência do ser humano. Você é natural, você sair chamando todo mundo de machista e de racista, né? Dizer que existe uma... Isso é mais forte na questão racial, né? De você dizer que todo mundo é racista, mesmo sem saber. Né? Daí vão começar a dizer também que todo mundo é machista mesmo sem saber, e não sei o que, não sei o que lá. E antigamente era uma acusação pesada. Você dizia, fulano é racista, fulano é... Bom, não, isso hoje é tudo muito natural. Então nós estamos sendo ensinados, quer dizer, esses mais jovens, o nicho progressista é ensinado a aceitar que todo mundo tem não um pecado original, que as pessoas vai lá, batiza, se comporta bem, tá tudo certo, né? Tudo mais ou menos certo, tá tudo tolerável. Não, no caso dele já existe um mal, que todo mundo é racista e machista e homofóbico mesmo, sem saber. E para dar um jeito nisso, você não vai na igreja, você não reza, você não tenta melhorar o ser humano. O que você faz é reclamar por um Estado que reforme a sociedade inteira. Aí você vende uma utopia laica. E quem faz isso? O burocrata, né? E o Estado. Então isso é uma ideologia totalitária que nega a agência do ser humano, porque esse determinismo cultural do qual Regis estava falando, porque Aurélio está muito calado hoje. Continua. Nada mais é que a negação da agência humana. Se o indivíduo, se o homem não age sozinho, o homem e a mulher não agem sozinho, quem é que age? É o Estado. O Estado passa a ser responsabilizado por tudo, e esses ideólogos começam a achar que o Estado tem que gerir cada questão da moralidade da sociedade humana. Mas tu acredita que isso é consertado ou é mais surgiu a oportunidade e estão surfando essa onda? Eu acho que é sempre uma combinação das duas coisas, né? Quando tem países totalitários, sempre vai ter a figura lá dos conspiradores que estão dizendo, vamos fazer as pessoas acreditarem nisso. E até por exemplo, o protocolo dos sábios do Sião é uma teoria conspiratória que queria levar os russos a acreditarem que existem lá judeus sentados conspirando para manipular a humanidade. Mas a realidade qual era? Que existiam czaristas reunidos para conspirar e fazerem os russos acreditarem que existe uma outra conspiração que não é a deles.
Então, essas teorias conspiratórias costumam surgir de verdadeiros conspiradores. Então, eu acho que existem, sim, verdadeiros conspiradores. Agora, se eles não é qualquer teoria conspiratória que vai colar. Tem que ter um caldo cultural para isso. Aqui no Brasil, a gente teve Cohen. Sim, mas o antissemitismo nunca chegou a ser o que foi no Brasil, o que foi na Europa. Nunca. Porque não existe aquela demarcação assim fácil. Olha, ali está o judeu falando uma língua diferente da nossa. Na Europa, às vezes, o judeu nem na Rússia, o judeu não falava a mesma língua que o russo, falava Yiddish. Uma coisa, tem fronteiras tribais e você não ia ver nunca uma pessoa saindo de um lado dessa fronteira étnica para se casar com uma pessoa de outra fronteira étnica, é tudo separadinho. Então, o Brasil, graças a Deus, não tem tanto espaço para receber essas ideologias. E eu ia falar justamente isso. Eu aposto que o Black Lives Matter tem dinheiro chinês. Tentaram copiar no Brasil. Colou? Não colou. Porque o nosso caldo cultural não alimenta esse tipo de coisa. Agora, existem segmentos da sociedade, e esses segmentos são maiores ou menores conforme o país, né? Existem segmentos deprimidos, arrasados, sem propósito nenhum na vida, que ficam felizes quando aparece alguma autoridade dizendo: nada disso é culpa sua, culpa é do mundo e eu vou consertar o mundo para você. Muito boa a definição. Você acompanhou a polêmica do BBB, Lumena, essa coisa toda, Carol Conká aí? O que você viu disso? Eu acompanhei. O que você achou? Acompanhei por alto. O que eu achei o que todo mundo achou, né? Que os caras da Globo botaram esse negócio lá achando que iam abafar, que ia ser o máximo, mas viram que eles têm uma realidade de bolha e quebraram a cara. Eu fiquei só impressionado como aquela Lumena parece uma cracuda ou um bot, ou qualquer coisa assim, não um animal racional funcionando plenamente. Mas fala um monte de coisa desconcatenada uma da outra, bota umas palavras difíceis no meio, compridas assim. E essa criatura tem um monte de pós-graduação, é graduada e atende pessoas. Não sabe raciocinar direito, tem pós-graduação e recebe paciente. Eu que não vou em psicólogo. Viu, Regis? Você que é psicanalista aí. Mas a Lumena... Eu recomendo não ir nesses psicólogos, pelo menos. Mas o ambiente UFBA... Psicanalista é pior ainda. O ambiente UFBA... Você acha que a Aurélio quer transar com a mãe dele? E que eu quero com meu pai, Regis? Sim. Discordo. Que a Bruna também discorda. E você quer transar com sua mãe, Regis? Eu moro mais ou menos com ela até hoje, né? Só agora a gente está em 2 apartamentos, mas é no mesmo prédio. Então a minha relação mais estável de toda a minha vida é com a minha mãe, né? Eu sou a prova viva de que a psicanálise está certa. E em breve é a prova morta, né? Mas enfim. Bruno. Mas eu contei a Aurélio que ia falar mal da UFBA. Não é falar mal da UFBA. O ambiente UFBA identitário renegou a Lumena. A Lumena tinha... A alegação foi... O Wilson Gomes disse que Lumena prestavam de serviço, que isso aí tinha que acabar, porque jogar todos contra todos, enfim. E o pessoal mais identitário mesmo disse que Lumena não era afiliada, ela não fazia parte da militância. Você... Tendo participado do ambiente UFBA, Lumena era parte da conspiração UFBA, não? Olha, eu não vi isso. Eu não vivi isso na UFBA, isso veio depois. O máximo que eu vi assim, era que eu tinha colega feminista. Aí a colega feminista botava um meme assim, que circulou bastante, né, mostrando uma ocidental de biquíni no celular e toda bonitona, e uma mulher... do Oriente Médio toda coberta, dizendo que uma era objetificada pelo capitalismo e a outra não. Aí eu fico, meu Deus, e essa criatura, e feminismo é isso, é você ficar dizendo que o Oriente Médio é melhor do que no Ocidente, ser mulher. E então eu só vi assim meio que pela internet, porque ainda era minoritário, inclusive no departamento de filosofia da UFBA. Agora, tirando pelo próprio departamento, quando passou em concurso, tinha uma professora lá que era aristotélica,
que era especialista num assunto de Aristóteles, e se você fosse falar de uma outra coisa, Aristóteles, ela não sabia porque aquilo não era especialidade dela. Ela era especialista numa coisa de Aristóteles e não nas outras coisas de Aristóteles. Aí, de repente, essa mulher me vira uma super especialista em Foucault só porque ela é lésbica. E é bonito ser Foucaultiana agora. Então, não pode falar de duas coisas diferentes. Então, a mudança é posterior ao impeachment. A UFBA ficou maluca no impeachment. E quando teve o impeachment, eu já estava meio que fora, assim, porque quando você está fazendo doutorado, você não fica indo na UFBA, na universidade. Você fica lá, você vai uma vez na semana fazer uma matéria, depois fica em casa escrevendo. E é a fase assim que você fica mais desocupado. Tinha um amigo que, quando era doutorando, sabia a frequência com que o colega dele ia comprar, mamava que ele comprava mamão demais. Por quê? Porque ele ficava na varanda, tinha banquinha de fruta na frente, vendo quem comprava mamão, quem comprava o quê. Vida de doutorando é assim. Então eu estava lá de boa em casa, você tem um negócio para escrever e fica tomando conta da vida dos outros. E vendo memes na internet dizendo, meu Deus... Marco Laila tem uma tese, mas não é só dele, é de vários, né? De que essa esquerda identitária, pelo menos nos Estados Unidos, ela acabou tirando eleitorado da esquerda, né? Da esquerda tradicional, tirou a representatividade do trabalhador. Quer dizer, ele não tá mais falando a língua e está provocando reações. O Trump seria uma reação, quer dizer, esse movimento mais de direita seria uma reação a isso. Na Europa também se vê muito essa reação, Hungria, Polônia. Como é que você vê a reação ao movimento identitário? Eu não sei se é um movimento identitário. Aqui em Cachoeira, você sabe, nós temos a UFRB. E se você vem aqui, você sabe como os cachoeiranos adoram o pessoal do UFRB. Impressionante, eu não vi ninguém falando bem desse negócio até hoje. Eles só vão dizer, é bom que trouxe renda, emprego para a região. Mas só, se você sentar 2 minutos num bar e deixar claro que você não é desse pessoal, eles vão falar, não, porque se não fosse a pandemia, tá todo mundo fumando maconha aqui, se agarrando, fazendo sem vergonhice, né? Que eles picharam tudo, é uma cidade histórica tombada, o pessoal do UFRB saiu pichando tudo, dizendo que isso era liberdade de expressão, né? Então, eu não acho que, não sei, não é que as pessoas saiam veiculando ideias identitárias por aí e o sujeito conscientemente vai dizer, então só tem país, mas eu acho que não. É que essas criaturas são detestáveis, mal educadas, arrogantes, tratam mal todo mundo, se sentem superiores a todo mundo. Pensa numa instalação de arte contemporânea com um cara enfiando não sei o que no rabo e jogando merda para tudo quanto é lado. Bom, progressista é isso. Não interessa nem quais são as ideias dele. A gente não precisa nem destrinchar as suas ideias, tá? Aquela figura detestável. Então, se você joga numa cidade do interior, por exemplo, você vai fazer todo mundo votar em Bolsonaro. Eu concordo, mas eu acho que ao menos tempo, é menos do que isso. É menos do que você veicular ideias. É porque você... O progressista é uma figura detestável, nojenta, abjeta, que se sente superior a todo mundo e trata mal todo mundo. Né? Então, quando você vê políticos sendo apoiados por uma figura detestável dessa, você vota contra. Camille Paglia e o feminismo possível. Qual é o feminismo possível, o feminismo, digamos assim, não identitário ainda existe? Eu acho que não. Acho que o único lugar que faz sentido você ser feminista hoje é no Oriente Médio. Quer dizer, ou na China, sei lá, em países não ocidentais. Porque em países ocidentais a mulher tem privilégio. Porque num dado momento da história, os homens tinham privilégio sobre as mulheres. Veio o feminismo e acabaram os privilégios dos homens sobre as mulheres. Agora, as mulheres, por serem antigamente café com leite, tinham lá seus privilégiozinhos. As feministas vivem reclamando de cavalheirismo. Não, mas eu vou dar um importante, né? Se homem e mulher têm um filho, a responsabilidade, antigamente, de prover a família era do homem.
Depois, com as mudanças sociais que foram acompanhadas pelo feminismo, a responsabilidade de sustentar a casa passou a ser dos dois. Agora, a legislação brasileira, e creio que ocidental, continua considerando que é dever do homem, exclusivamente do homem, sustentar a criança. Então, nesse quadro pode virar um negócio. O homem vai engravidar. Bruna? Porque, como dá muito trabalho cuidar de uma criança humana, problema da complementariedade. Sim. Como dá muito trabalho para a mulher, geralmente, principalmente ficar grávida, parir, amamentar, essa coisa, esse lado hardcore da maternidade, pelo menos os primeiros 5 anos faz bastante sentido que o homem tenha mais obrigação de sustento material, né, para que a mulher possa fazer esse trabalho pesado. Com certeza. Agora, tem mulher que não faz, né? Se a mulher for uma cracuda, ela vai largar na casa da avó, às vezes a avó paterna, mas vai ter todo um sistema jurídico pensado que, olha, aquela mãe cuidadora não é uma cracuda. Isso é um privilégio. É natural você pressupor que a mulher vai tomar conta da criança mais do que o homem, pelo menos até os 5 anos. Depois dos 5 anos, não faz. Não faz sentido. A minha dúvida em relação à realidade do feminismo, Bruna, é porque, como toda organização militante, ela tende a ser dominada pelas ideias mais radicais de quem tem menos o que fazer, que são as pessoas que ficam até o fim da reunião. Eles ficam fazendo informes intermináveis, e aí, quando chega a hora de votar, as pessoas moderadas já foram embora e não querem nunca mais voltar. Mas eu te pergunto se não seria possível um feminismo que não lutasse no Ocidente por uma reivindicação de direitos, mas pelo desenvolvimento, pela celebração de uma identidade a ser construída, né? Tu falaste do Foucault. O Foucault dizia que ser homem ou ser mulher heterossexual meio que já tinha algumas identidades prontas para usar. No caso dos gays, não. Parece que depois da avalanche feminista, também a identidade feminina ficou meio difícil, porque mãe não pode nem dizer que tem que ser relacionada à maternidade, e assim por diante. Várias outras coisas não pode falar. Acabou com essa situação paradoxal das mulheres trans substituírem as lésbicas. Faz sentido brigar por isso, sim. Porque o feminismo histórico acabou botando o homem como o homem macho como uma medida de todas as coisas. O que é ser bem-sucedido? É você ser o dono de uma... Não só o homem macho apenas, mas o homem macho da era industrial. A medida do sucesso é você ser um cara ricaço numa área urbana, né? Você não... ninguém... Feminista não quer cota para ser dona de fazenda. Ela quer cota em empresa em metrópoles urbanas. Me deu um terreno aqui para plantar arroz, porque plantar arroz é empoderamento feminino. Não, elas querem ser CEO. Né? Não é? É tudo urbano, não é rural. Então, a medida de todas as coisas para ela é o homem empresário. E, bom, nisso você joga fora não só o campo, né? Se a mulher fosse uma grande arrozeira, a feminista não ia dizer para ela, olha lá, uma grande mulher inspiradora que tem uma imensa plantação de arroz. Não. E também você joga fora o papel tradicional, arcaico, das mulheres de ficar em casa formando uma família. Né? Uma mulher com uma bela família, com filhos bem criados, não é mais apreciada por essa sociedade identitária. Tu não te mudaste para o campo, mas saíste do grande centro urbano de Salvador, falaste em 2 horas de Salvador, é bastante longe. Como é que foi essa mudança? Não. Isso é porque... Aurélio, a percepção espacial no Nordeste é bem diferente de Sul e Sudeste, né? Você concorda comigo? Com certeza, meu pai mora aí em Cachoeira. E eu vou a Cachoeira direto, é como ir para um bairro.
2 horas é o que separa Porto Alegre de Caxias do Sul. Eu Um pouquinho sei, mais até. mas é diferente, a percepção aqui é diferente. A Bruna tem razão. Hã? É pertinho para Longe você. é Barreiras. E Cachoeira está dentro Longe é Barreiras. dentro do caldo cultural do Salvador Recôncavo. É uma cultura bastante semelhante. Não sei se Bruna concorda. A identidade étnica do Recôncavo com Salvador é muito, muito forte. E o pessoal da Mas Fufeira não é. parou de Não, fumar Fufeira não. maconha, transar? Não. Eles sumiram, porque eles são de Salvador. Eles vêm para a cidade e encher o saco. Feira, viu? Feira de Santana fica mais perto de Cachoeira. Feira de Santana é 40 minutos de Cachoeira. Mas não existe uma identidade cultural forte, embora a Feira de Santana era parte do município de Cachoeira antigamente, mas parte dos campos da Cachoeira. Mas aí já há uma diferença cultural grande. Sim. E eles brigam por causa da naturalidade de Maria Quitéria, né? Os cachoeiranos dizem que era cachoeirano e os feirenses dizem que era feirense, por causa dessa ambiguidade aí que você falou. E Feira tem uma mentalidade mais hard, né? Mais tá ligado ao campo, ao sertão, aquela imagem de vamos trabalhar, vamos fazer coisa. Então, uma cidade bastante grande, bastante cheia, fora da pandemia, de universitário fazendo bobagem, é isso? Não, ela não é uma cidade grande, ela é uma cidade pequenininha, com uma grande zona rural. É a cidade que tem leiteiro vendendo leite na porta. E de vez em quando, quer dizer, durante o período letivo, tem um monte de universitário enchendo o saco. E fica bem perto de uma cidade grande do sertão e fica perto, para os parâmetros baianos, da capital. Mas é mais parecida com Alegrete do que com Santa Maria, digamos. Não, Cachoeira é diferente, é mais com Ouro Preto. Parece mais com Ouro Preto. Tem essa coisa do histórico que faz a diferença. Bruna, você andou comprando algumas brigas, digamos assim, vamos chamar assim, algumas polêmicas com a Djamila Ribeiro. Como é que é? Djamila é uma unanimidade nacional, né? Ela ninguém discorda dela. Eu acho que você foi a primeira pessoa que teve a coragem de discordar. Porque ela não foi pro BBB. Acho que ela não iria, né? Não entraria nessa fria. Depois da Lumena, ela não iria, né? Mas conta, o que você contesta na Djamila? Mas nós não tem o que contestar. Ela não escrevi sobre. É que eu escrevo, é bobagem, eu leio, fico me lembrando durante o período que eu preciso para escrever e depois eu esqueço. Mas é o que eu me lembro, assim, porque tem 2 livros dela que eu li. O mais velho é do Lugar de Fala, que pense numa dissertação ruim, que é cheio de referência colada, e você faz um balaio de referência e diz que você é erudito porque você lê muitas coisas, e mulher negra para lá, mulher negra para cá, e fim da dissertação. Um samba pelo doido. E esse é o texto que meio que lançou ela na militância. Quer dizer, esse é o texto que, não vou dizer que lançou, porque o que lançou ela é o fato de ela ser uma mulher negra, filha de sindicalista e do PT. Aí ela foi secretária de Direitos Humanos de Haddad. Ela é uma petista da máquina petista, e o livro que botava ela assim como intelectual era esse, O que é Lugar de Fala. Se você der um Ctrl+C, Ctrl+V no Word naquilo, vai dar umas 50 páginas. Né? Mas eles fazem uns livros pequenininhos assim, para poder dizer que é livro. E o cara semi-letrado compra vários daqueles livrinhos assim, diz, puxa, eu li muitos livros, eu sou muito inteligente, olha como eu leio livros. E nesse livro ela fica basicamente reclamando porque mulheres negras não são doutoras de anel no dedo e tem que lavar a louça. E que mulheres negras foram discriminadas ao longo da história do Brasil inteiro, e o ápice dessa discriminação. Eu acho que todo mundo devia lavar a louça. Resumir rudemente, quem quiser um resumo não rude, procura meu texto na Gazeta sobre o Lugar de Fala. Isso foi bem no comecinho. E o outro livro... Eu lavo a louça, não lava? Eu lavo. Aurélio, um homem branco.
de olhos azuis, fale isso, afirme-se, diga seu lado louça, para você dar um choque de realidade no movimento negro. Acho E que o quando Regis, você vier para Cachoeira... Eu já deixei, acho que uma ex meio preocupada, porque eu disse, fazia tempo que eu não encontrava ela, eu disse, já matei a saudade da louça também, que eu fui lá e lavei. Mas aí, Aurélio, quando vier para Cachoeira, ele vai fazer uma performance do homem branco que lava a louça, de olhos azuis. Ficar na praça central de Cachoeira dizendo que lava a louça. Já fiz o script da sua intervenção quando eu estiver aqui. maravilha. Mas tem que ter o pessoal do FRB para olhar e ficar, E o segundo livro é o Pequeno Manual Antirracista, que é uma imitação desses manuais dos Estados Unidos, daquela White Fragility, do tal do Ibrahim Kendi, ou Kendi, não sei como pronuncia, que fica dizendo que todo mundo é racista, racismo estrutural, e piriri pororó, e que você, apesar de ser racista, você tem que ser antirracista, e vai ser racista e antirracista ao mesmo tempo, porque se você disser você é antirracista, que você não é racista, tá mentindo, mas é para você ser um antirracista mesmo assim. E sim, é para você tem que reconhecer que é racista e que não vai nunca se redimir de ser racista, mas você deve ser um aliado da luta antirracista, e ser um aliado da luta antirracista é ficar dando cota e cargando emprego para todo mundo. E que, por exemplo, você deve considerar que negros não sabem falar inglês, então você não vai pedir inglês no seu currículo da sua empresa, e você deve chamar, digamos, um peão para uma função de tradutor concomitante, tradutor simultâneo. Por quê? Porque ele é negro, o que importa é você ser um antirracista. E você bota lá o peão porque ele é negro. Afinal de contas, o que importa é a cor, não é? E tá tácito que negros não falam inglês. Bob Marley, não sei, deve ser branco. Bruna, você fez uma referência interessante, tem duas referências do que você falou, mas a primeira, que é a mais recente, a da questão, eu acho que o anticristianismo no Ocidente, a minha tese, ele não consegue se livrar do cristianismo, né? A referência dele sempre é cristã. Então essa coisa de você ter que confessar-se pecador, me lembrou aquele negócio. Eu tenho que me ajoelhar e me confessar como pecador. Aí eu recebo a absolvição. Não te parece um pouco uma analogia? Não tem absolvição. É uma redenção possível. Exato. Vai lugar e a cultura do cancelamento, então? É para sempre o cancelamento? Essa é a ideia, né? Não basta tirar a pessoa do cargo. Ela não pode mais conseguir nunca mais ter qualquer projeção. Essa é a ideia, né? E aí você vai cavucar os tweets dela de 10 anos atrás e vai cancelar por causa daquele tweet. E ela vai dizer, ai, me desculpe, eu errei. Vai ficar cancelado para sempre. A menos que seja o Felipe Neto. Eu chamo a atenção para o fato de que, como o código de coisas permitidas e proibidas varia o tempo todo, não há uma maneira de não errar. O que tu tem que fazer é demonstrar que tu é convertido. E aí é uma questão de poder, pura e simples. Não existe algo certo que tu possa fazer. Tu precisa se submeter. Aquele que erra, mas está submetido, nem vai ser acusado. Mas aquele que erra é de alguma maneira inconveniente, esse será cancelado, e se pedir desculpas, só confirma que era culpado. Você falou de Jamila do PT. Qual a sua análise sobre o PT? O PT é um partido conservador ou é um partido conspiracionista? Eu acho que ele é, eu tenho certeza que ele é conspiracionista, é só pegar Lava Jato, né? E as conspirações dele com essas ditaduras pós-queda da Guerra Fria. Pós-queda do Muro de Berlim, perdão. Tem um livro de Leonardo Coutinho muito bom, esse Hugo Chávez, O Espectro. Então, a questão toda do Foro de São Paulo, isso não é conspiracionismo avete, isso está nas atas. As atas estão disponíveis no site. É você conseguir estruturar uma esquerda latino-americana sem o financiamento da União Soviética. Então, eles ficam chupinhando países desde a queda da União Soviética. O primeiro deles foi a Venezuela.
O Foro de São Paulo é de 92, se não me engano. Hugo Chávez chegou à Venezuela, chegou à presidência ainda na década de 90. Bom, antes disso, já tinha uma parceria de Fidel com os colombianos para levar droga para os Estados Unidos e enriquecer assim. A guerrilha começou se financiando pela América Latina através de narcotráfico. Uma coisa que pouco ou nada se fala é do papel importante que a esquerda teve para criar essas ditaduras que existem pelas favelas, de traficante, de chefe de morro, porque os militares cometeram um tremendo erro estratégico de prender junto quadrilheiro e guerrilheiro. Então eles cruzaram. E replicaram aqui o modelo, tentaram replicar aqui o modelo das Farc. Eu digo que tentaram porque não chegou tão longe, né? A gente pode achar o Brasil horrível, mas não tem um mercado de sequestros que tem a Colômbia, que é uma coisa de louco. A nossa guerrilha urbana também, né? No campo não pegou. Como é que você vê, o que você prevê para a eleição de 2022? Fala-se muito em forças moderadas, ou vai virar PT versus Bolsonaro? O Brasil está para sempre PT versus Bolsonaro? Eu não faço ideia. Eu acho que vai dar Bolsonaro. Teve o auxílio aí para agradar um monte de gente. Os governadores, eu acho que só ficaram bem na fita com classe média urbana. E eles têm imensa coisa de bolha também, né? Capaz de eles estarem pensando antes do BBB e dizer, vamos chamar Lumena para fazer o nosso marketing, botar Carol Conká para fazer o nosso programa eleitoral. Aí eles já espero que os marqueteiros tenham visto, né? Aí se chamasse um marqueteiro baiano, era capaz de um marqueteiro baiano dizer, não é assim não, mas marqueteiro paulista... Por isso que os marqueteiros baianos sempre levam a melhor nas eleições nacionais, né? Acho que você concorda que existe um ecumenismo político na Bahia? Na Bahia a gente sempre se acerta? Eu vi a cara toda aqui. Aí eu vi que ela é uma mulher negra, sindicalista, do Partido da Universal, e que foi se encontrar com Bolsonaro na companhia do bispo Márcio Marinho. Eu me dou com todos, viu, Bruno? Eu acho tudo muito maravilhoso. Eu lembro do Rio Grande do Sul, o Regis vai dizer, no Rio Grande do Sul todo mundo quer se matar, é uma coisa assim pessoal, né? Se você é esquerda, você tem que odiar o cara de direita e vice-versa. Aqui na Bahia não tem isso, não. Aqui o pessoal se odeia, né? Mas mais quando tem o pessoal que ele acha que está fiscalizando. Quando o pessoal que está fiscalizando vai embora, ele pode até te amar, literalmente, né? Voltando para a questão da sexualidade. Você falou num outro programa que a gente teve aqui. Só pensa naquilo. Ele escreve um monte de livro de sexo. Tá no canal aqui. Ele assume. Tá no canal aqui, inclusive quem quiser ver, eu fazer propaganda. Sim, muitos dos conceitos que a gente discute são ligados à sexualidade, antigamente se diria um pouco desviada. Quais são as oportunidades, as possibilidades que você vê hoje, tanto para o homem quanto a mulher de meia idade, o jovem ou de meia idade? De meia idade. Não, a gente está falando. Não tem lugar de fala. A gente fez um programa sobre MILF aqui, né? MILF é um negócio que está dando certo. Mas, enfim. Enfim, das mulheres eu não sou capaz de opinar. Mas, como mulher apreciadora, observadora dos conjuntos masculinos, e aliás, eu devo dizer, aqui no interior, os homens são magros. Na capital fica todo mundo pedindo iFood, todo mundo gordo, todo mundo lascado. Mas aqui não, eles são todos ajeitadinhos. As mulheres é que são assim parrudonas. O que eu tenho a declarar é que o jovem que fica de cara enfiada no celular, que fica pedindo iFood, que não caminha 20 minutos, que fica lá pipi no celular, em vez de olhar para a cara da pessoa que está conversando, eu acho que um indivíduo desses vai ter maior sucesso com mulheres do que, pior sucesso com mulheres do que o indivíduo de meia idade, até porque, se esse for um amarelo progressista, ele vai achar que dar em cima é a mesma coisa que ser acusado de estupro. E o máximo que eu posso fazer também, deixa eu ver, tem um amigo que há anos eu digo para ele que ele fica namorando
as feministas brigam com ele, e as feministas se recusam a fazer qualquer coisinha na cozinha. Eu digo para ele arranjar uma negona no Calabar. E aí ela vai cuidar dele, vai tratar ele bem. E ele mais dor de cabeça. Enfim, a minha sugestão para homens larga as feministas. Se for o caso, até vá para a classe popular. Isso. Você não entra na favela para comprar cerveja? Pobre. Larga na seca. Elas não querem só o Rodrigo Hilbert? Que elas procuram agora o Rodrigo Hilbert, aquele cara bonito, monogâmico, sem filhos, apenas com a mulher, para ter uma tradicional família cristã que é muito revolucionária, porque ele faz o quê? Ele lava a louça igual a Aurélio. Aí, Aurélio, tem que dizer para todo mundo que você lava a louça igual ao Rodrigo Hilbert. E o cara lava a louça e cozinha também. Deixa eu ver. É isso. Então, se eu for dar de conselheira amorosa, meu conselho é: homens, larguem as feministas, vão dar um pulinho na favela para fazer mais coisas do que comprar cerveja, que cerveja na favela é mais barato, a pessoa entra na favela para comprar cerveja. Para por ali, senta, conversa, pá, dá uma observada no cenário, e aí você fica lá, flerta na favela mesmo, e as mulheres procura os mais velhos, que novo é tudo amarelo. Eu não sei se a gente não era meio amarelo, muito novo também. É que a gente muda de cor ao longo do tempo. Não, mas veja, eu vi um podcast que saiu na Gazeta outro dia. A maior mostra dessa mudança da masculinidade é que os meninos hoje brigam para serem goleiros na aula de educação física. Ninguém quer ser atacante. Mas é dificílimo ser goleiro. Não, é muito mais fácil. O treino do goleiro é que eu estudei educação física, né? O treino do goleiro é a pior coisa que tem no futebol. Num time de amarelo, a melhor posição que você pode ficar é o gol, que ninguém nem quer chutar pro gol. Se você for virar atacante, em algum momento vão tocar a bola para você, você vai ter que sair correndo pelo gramado, fazer as coisas, fazer acontecer, não vai nem para chamar o Uber para cruzar o gramado. Aí o cara chama o Uber, o pós-graduando, digamos assim, ele anda de Uber para lá e para daqui a pouco a conta bancária dele está lá embaixo, está com dinheiro no cartão. De quem é a culpa? Bolsonaro, do sistema capitalista, não é do amarelo que fica pegando Uber o tempo inteiro. Mas essa loucura do pós-graduando, eu vi ela acontecer e piorar muito, porque eu entrei na universidade, não sei se tu já era nascido, em 1988, né? O ano da Constituição. E fui vendo aquela loucura crescer, né, lentamente, e ela chegou a patamares em que os professores hoje em dia defendem as coisas mais absurdas, né? Com medo de que a militante louca vá censurá-la. Como é que o que tu já viste já é aquilo que eu considero a loucura instalada, né? Mas como é que tu verificaste isso no dia a dia dos teus colegas? Ficam, então, como tu disse, olhando o que o outro está comprando. Não, mas esse é tranquilo, mas aí que era desocupado mesmo, porque doutorado é uma espécie de férias. Os malucos são os que deprimem no doutorado. Eles acham que eles têm que entregar um monumento da humanidade no doutorado, quando não, tem que fazer uma tese que deve ser bem argumentada. Você recebe R$ 2.200 por mês para fazer um texto bem argumentado e entregar prazo de 4 anos. O chato é não trabalhar com os 2.200 e nada mais. Aí os pais sempre dão alguma coisa, ou então você mora com os pais. Mas o meu amigo não era maluco, não, porque enquanto você fica lá, você não vai passar o dia inteiro com a cara enfiada no computador escrevendo. Também não vai passar o dia inteiro lendo. Né? Então, esse amigo ficava assim, parava na varanda, e a varanda dele dava para a banca de frutas. Que no Rio não tem, no Rio Grande do Sul não tem, mas em Salvador tem umas bancas verdes que parece banca de revista, só que é de fruta. Então ele via lá o outro comprando mamão. Rapaz, você está comprando mamão demais. Estava pirraçando. Né? Eu só não pude fazer a mesma coisa porque a minha janela não dava para uma banca. Ele ficava numa rua mais movimentada e via o pessoal lá comprando mamão. Você falou em doutorado, eu lembrei aqui que a gente fez um programa aqui sobre o que é pós-modernismo. E aí, Regis deu
respostas bem-humoradas sobre o que é pós-modernismo. Aquela coisa que você, no final, você não entendeu nada do que eles disseram. Como é que está essa coisa do texto hermético do doutorado? Assim? Como é que está esse hermetismo pós-modernista? O que você acha do pós-modernismo? Eu acho que depois do experimento Sokal, ninguém precisa falar mais nada sobre aquilo. Exceto falar... Mas os analíticos também... Os analíticos o quê? Da filosofia da linguagem analítica, o pessoal que fica falando teorias da causalidade e que, no final das contas, tem 3 ou 4 caras falando para outros 2. Fica um discurso muito... Assim, os filósofos se convenceram no século XX e no século XXI que o trabalho deles é conversar uns com os outros e, se possível, se ninguém entender, tá bom. Eu entendo que existam, por exemplo, filosofia da matemática, um negócio altamente abstruso que eu não entendo, não tenho pretensão de me aprofundar nem nada. Mas existem áreas da filosofia que não se fizer um congresso de antropólogo, o antropólogo vai ficar falando lá entre si mesmo. Um amigo meu me falou até que eles têm um ato, eles viram bairristas com relação às tribos que eles estudam. Eles vão para uma reunião, eles ficam tirando onda que a tribo deles é melhor do que a tribo de todo mundo e ficam botando a tribo deles nos céus. Então, é normal as comunidades científicas ficarem falando apenas para a sua... Aurélia, traduz a muquequinha. Teve uns que reinventaram tribos tupis, né? Renascimento tupi, assim, que 400 anos depois renasceu o tupi, para ter aquela velha coisa tupi-tapuia, né? O tupi é superior ao tapuia, o tupi se achava superior ao tapuia, o tupi era superior ao tapuia, vamos ser claro e direto. E aí eles estão reinventando, tá surgindo tribo tupi em tudo quanto é lugar, até em Ilhéus, né? Ilhéus conseguiu, eles conseguiram fazer o eleitorado de Ilhéus e região votar na direita. Ilhéus tinha uma tendência para a esquerda, mas a esquerda foi revertida porque eles reinauguraram o profetismo tupi em Olivença, né? Em região. Agora, quer dizer, o filo tupi que o Van Hagen falava, né? Não, filo tapuia, o Van Hagen falava, agora virou filo tupi. Como é que você vê essas reinvenções dos antropólogos brasileiros? Aqui no Rio Grande do Sul O que teve em Olivença? Eu não soube disso, não. A Olivença foi o seguinte, na época do descobrimento, os portugueses erradamente consideraram que os tupis eram divididos em vários povos. Então ele dava um nome lá. Em Alagoas eram os caetés, no Rio Grande do Norte eram os potiguaras, no Salvador eram os tupinambás. E de Ilhéus para baixo eram os tupiniquins, que foram os que encontrados pelo Pedro Álvares Cabral, inclusive. E aí, lá pelas tantas, houve uma revolta tupiniquim na capitania de Ilhéus, e os tupinambás de Salvador foram lá dar uma corrigida nos tupiniquins. Tupi contra tupi. Como eles gostavam, né? Tupi sempre gostou de uma briga interna. Eles substituíram os tupiniquins. E aí ficou o tupinambá lá, o povo invasor, né? E os jesuítas vão botar um aldeamento lá em Olivença, e o Pombal vai transformar Olivença em município. Olivença fica município até 1907, se não me engano. Então virou município, mas já na época, você tem relatos dessa época, final do século XVIII e do século XIX, que eles se consideravam caboclos lá em Olivença, não falavam português só, ninguém falava tupi mais, muito tempo. E agora reinventaram, né? A esquerda identitária, os antropólogos foram lá, a turma, e fizeram um estudo para concluir que todo habitante de Olivença era um tupinambá legítimo e que tinha que botar o cocar lá, aquela coisa, não que os tupis usassem cocar, mas vai embora. A reinvenção é um negócio interessante. E aí, graças a isso, claro, tomaram as terras dos cacauicultores, que são né, realmente a besta fera para os antropólogos. Não há nada pior do que um agricultor, né? O agricultor é um espécime que deveria ser exterminado para sempre da terra. E o pior é que eles plantam lá com cabruca, né? Tradicionalmente desde o século XVII. Exatamente, mas expulsaram. A cabruca é um método de plantio que você bota lá o pé de cacau no meio da Mata Atlântica, então a Mata Atlântica protege o pé de cacau e não precisa desmatar para plantar, é uma coisa mais orgânica e natureba do mundo. E a Bahia sempre produziu assim, só teve que desmatar na época da vassoura de bruxa,
que descobriu-se depois, tem documentário interessante sobre isso, documentário de pouco orçamento, mas de bom material colhido, chamado O Nó. E desmataram, porque os técnicos do PT e do PDT resolveram, em que trabalhavam no apoio ao cacau, resolveram usar o sistema por dentro para acabar com a plantação do cacau, e aí desmataram a Mata Atlântica. Bem, aí conseguiram, graças aos antropólogos, o Ilhéus e região passou a votar na direita, ou numa esquerda que se reúne com o Bispo Edir Macedo, também tem esse fenômeno no interior da Bahia muito comum, porque aquilo, claro que aquilo é uma coisa absolutamente inventada, uma coisa. E aí aquela coisa, quando você falou que os antropólogos vão brigar pela tribinho, se fosse antropólogo, eu ia inventar uma tribo tupi para mim, porque os tupis sempre se acharam superior aos tapuis, os tapuis concordavam com os tupis quanto a isso, e não tinha problema no Brasil de 1500, né? O Brasil de 1500 era uma sociedade pacificada, os tupis ficavam com as terras que eles queriam, os tapuis que se virassem com o resto e não se metessem. Mas que pacificado, eles viviam se matando e se comendo, literalmente. Não, era pacificado em relação aos tapuis, né? Os tapuis não chegavam perto. Os tupis se matavam entre eles porque era ritualístico. Era a matança e o canibalismo do bem, vamos dizer assim. Exato. Essa é uma visão idílica disso. Né? Você queria defender canibalismo, Aurélio? Não, eu não defendo canibalismo. Eu só coloco o seguinte: quando chegaram os franceses e portugueses, aí o que ficava aliado do português queria comer francês, o que ficava aliado do francês queria comer português. Então estava tudo certo. O Aurélio é de uma tradição em que o único canibalismo aceitável é o da Eucaristia. Né? Sim, como é que você vê a religião hoje, aproveitando a Eucaristia, Bruno? Como é que você vê a religião, o cristianismo? Ele resiste, ele é uma força de resistência ao identitarismo? Olha, essa é uma pergunta bem difícil de responder. Depende do que você entende por o cristianismo. Né? Se for aquele lusotropicalismo descrito por Freire como sendo uma forma de cristianismo, eu vou concordar que sim. Sim, essa matriz cristã do Brasil fez com que essa matriz cristã miscigenada já de Portugal, que o português trouxe para o Brasil, fez com que nós fôssemos o que somos hoje, em que não existia etnocentrismo e que as pessoas têm uma cor da pele. Você vai falar da cor da pele dessa pessoa, se você, das duas uma, ou se você está elencando o figurante, você quer saber se o figurante vai ser branco ou vai ser preto, né? Depende de que tipo de figurante você quer. Se você for filmar no Japão, uma história passada no Japão, você vai procurar a japinha para esse figurante. Enfim, para dramaturgia interessa a cor das pessoas. No âmbito do erotismo, né? Que fica a sensualização da mulher negra. Qual é a relevância que a cor... Vocês estão me ouvindo, então? Vamos. Qual é a relevância que a cor tem na sociedade brasileira? É sexual. Vai ser relevante, mas em que aspecto? Nenhum. O certo é esse. A cor é uma propriedade do corpo. E o corpo serve para trabalhar e para se divertir. E na maioria dos trabalhos a cor é irrelevante. Então, é claro que cor vai ser atrelada a aspectos eróticos e sexuais. E mais bom, voltando então, falei de Freire, que tem esse sensualismo todo e tem essa origem cristã. Mas então, se você falar o cristianismo, eu vou lhe apontar a teologia da libertação, que é uma praga totalitária e saiu da costela da Igreja Católica. Mas ela tem muitos bispos e quase nenhum fiel, né? Pois é. E que Lula está acima do Papa. Não, porque o cara que acredita... Eles trocariam. Bom, o fiel que acredita na teologia da libertação, nas coisas que a teologia da libertação diz, ele não acredita mais em Deus e não acredita e não vai à missa. E não paga dízimo. O que a gente tem hoje muito é o carismático católico, que é um correspondente ao avivamento evangélico, e evangélico. O evangélico tem demais. O evangélico teve uma influência muito grande na eleição de 2018, como você sabe, mas ele é uma força de resistência no Brasil. Você vê, principalmente evangélico, carismático católico, a parte católica mais conservadora, uma força de resistência ao identitarismo? Sim, ao identitarismo e a toda forma de coletivismo, né? Porque eles valorizam muito as conquistas pessoais, o esforço pessoal. Já tá até meio lugar comum falar na ética protestante de Weber para tratar dos... Muito embora os identitários sejam de fundo protestante. Então eu não sei se eu pegaria a ética protestante para tratar
da resistência ao identitarismo, porque o identitarismo surgiu lá dos protestantes, não é coisa de católico. Católico é, por Eu definição... também não sei se o protestante... Eu também não sei se o evangélico aqui é esse protestante weberiano todo. Eu acho que não. Eu acho que está muito mais para uma negação do catolicismo institucionalizado do que para seguir tradições religiosas exteriores. Eles buscam uma referência no calvinismo, nessas coisas todas, mas eu tendo a enxergá-los mais como uma negação dessa igreja de bispos do que como uma afirmação de tendências estrangeiras na história do Brasil. Muito Tanto bom. é que eles são sincréticos também, né? O católico brasileiro é sincrético e o protestante brasileiro é sincrético. Agora, eles têm também um análogo da teologia da libertação, que é a tal da teologia integralista, integral. Da missão integral. Que é a teologia da libertação deles. A teologia da missão integral, mas ela é inexpressiva numericamente, e comparando com o que é a CNBB, que é aquele monte de bispo comunista, mas não chega a esse tamanho, não, essa dimensão. É porque é presbiteriano, né? E é um negócio meio doido você ser presbiteriano e comunista. Eu ia perguntar sobre se uma tese para o reavivamento evangélico não é que a Igreja Católica e até mesmo os luteranos são vistos como muito chatos, né? Os cultos são muito sem graça. O culto é sem graça. Os jesuítas aqui faziam uma festança no culto. Era uma coisa assim para chamar a atenção dos índios, capturar a atenção dos índios. Né? Você vai num culto evangélico hoje, tem aquela teatralidade toda. Quando eu vou para casa da minha tia no Rio de Janeiro, eu ouço culto, então tem umas músicas lá, e tem um cara gritando que tá parecendo que tá numa vaquejada, tá amarrado, e é o demônio que tá amarrado. Bruna, eu sou muito admirador do Bret Weinstein e do Eric Weinstein. Eu não sei o quanto eles não são crackpot, né, o cara que ficou meio maluco, né, mas eles fazem uma crítica muito dura à universidade em geral e aos ramos deles, da biologia, no caso do Bret, e da matemática e da física, no caso do Eric, né, e eles dizem que a universidade está estagnada em termos de fronteiras, digamos assim, de descobertas, mais ou menos desde os anos 70. O que é chocante, porque houve tantos avanços tecnológicos nesse período, coisas muito pontuais, né, mais da engenharia do que da física ou da biologia, mas, assim, os fundamentos do que se está fazendo com grande sucesso, ou não tanto sucesso hoje, é de 1970, início dos anos 80. A universidade perdeu o caráter de lugar onde as pessoas discutem, se é que ela teve alguma vez esse caráter, e virou um lugar de funcionários públicos ou não, estatais ou não, que estão acomodados em conquistar o poder da sua mesa, da sua turma de doutorandos, o dinheiro público, no mais às vezes, que eles vão distribuir para essas turmas que vão puxar o saco deles até a morte para conseguir pegar a bolsa, né? Eu concordo. Porque teve muito avanço, mas foi avanço do Vale do Silício, né? Não foi institucionalizado. Os caras lá do Vale do Silício estão cheios de dinheiro e ficam patrocinando novas tecnologias. E tu já escreveste um pouco sobre isso, eu queria que tu falasse agora sobre essa questão do beco sem saída, supondo-se que seja sem saída, que se transformou as universidades no mundo todo e no Brasil em especial. O Brasil tem esse problema desde a década de 70, porque foi na década de 70 que os militares criaram efetivamente a pós-graduação brasileira. Tinha começado ali com o Anísio um pouquinho, mas o grosso boom foi no regime militar. E os militares da época tinham essa cabeça positivista, realizadora, botaram aquela estrutura toda fechada lá em Brasília e nós herdamos isso. Então, tivemos um governo anticomunista que botou um monte que, por sua má estrutura interna, entregou para apologistas da União Soviética que não estavam minimamente interessados em ciência a boa parte da burocracia brasileira.
Agora, com relação às ciências exatas, que não tinham, agora já tem essa politização, essa estrutura burocrática dos anos 70 só agrava qualquer tendência que já fosse inerente a esse processo mundial. Porque no mundo desenvolvido, o cara que não publica tem aquela coisa do publish or perish. Né? Aqui não, tem aquela dancinha das cadeiras. Se você sentou na cadeira do concurso público, você não vai fazer, vai ficar lá de boa, não vai publicar mais nada, vai ficar, você não precisa nem guerrear para ser o primeiro cara do seu congresso. Você não vai fazer congresso nenhum, você vai fazer congresso no máximo para chamar os seus amigos para tomar uma no bar. E é melhor eles fazerem isso e ficarem fazendo acordo de guerra racial. Não ajuda, mas também não atrapalha. Mas nas ciências humanas e suas tecnologias e nas humanidades em geral, a minha percepção é de que os professores criaram os corvos dos militantes identitários e agora eles têm que obedecer à militância que eles criaram. Sim, agora uma coisa de que pouco se fala também é essa tendência no mundo corporativo. Você vê uma Magazine Luiza da vida, e uma Amazon da vida, que inclusive censura livros, não concordo. Tem essa pressão no mundo corporativo também, que aqui a gente está acostumado a falar mal do Estado isso, Estado aquilo, os burocratas e pororó, mas grandes empresas monopolistas também são um perigo importante. E a gente vê Djamila é muito mais relevante no meio nos RHs do que em universidade. O racialista chato vai se tacar benguelemunanga, Djamila. Djamila é coisa de departamento de marketing e RH. E aí tem essa conjunção me parece que é inédita no Brasil, que tem duas bolhas, a bolha acadêmica e a bolha dos RHs. E, inclusive esse hábito de botar uma percepção de opinião pública que está errada, inclusive, né? De que o público vídeo BBB é chocado se não for identitário. E muitas vezes o público está bastante irritado com essa perspectiva identitária. Mas existe até alguns estudos matemáticos que dizem que em algumas situações, principalmente quando os outros são amarelos, como tu diz, né? Se tu for insuportável, se tu for irracível, se tu for intolerante, tu ganha, porque todos os outros se encolhem. Então, o que domina, às vezes, o ambiente universitário, não porque o professor seja lá grande fã do identitarismo, a boca pequena, em particular, ele vai dizer que é uma porcaria. Talvez também os executivos das grandes empresas achem isso horrível, mas eles pensam, não, no curtíssimo prazo, se eu me indispor, eu vou ter prejuízos imediatos. O resultado é que acabam recuando, e dá essa sensação de que essa é uma posição dominante. Ela, de fato, é dominante, mas ela é dominante com quase ninguém concordando com ela. Sim, mas eu acho que no caso das empresas, eles ainda podem querer fazer igual a militante cotista, que o militante cotista diz, eu quero que você me contrate porque eu tenho uma pelezinha assim, ou então porque eu sou mulher. Essa lógica, para passar para a empresa, vai ser qual? Olha, eu tenho um belo RH com treinamento com diversity training, que no meio corporativo eles falam tudo em inglês, que é para soar mais chique. Então eu quero privilégios especiais porque eu sou uma empresa monopolista que paga não sei quantos mil para um otário ficar lá fornecendo diversity training para os meus funcionários com um livrinho de Djamila no sovaco. Isso é o que eu imagino que os monopolistas tenham na cabeça. Tem essa amarelice espontânea, mas eu acho que deve ter isso também, que é muito dinheiro. O lucro é pecado, aí você purga o pecado fazendo alguma coisa. A penitência. Bota Bettine Bombom. Mas a Bettine Bombom é muito boa, é ele que faz. A personagem, não é real não. Que ele posta umas coisas de vez em quando, tem gente que sai xingando ele, xingando a Bettine, mas tá lá um desenho. Não, acham que a Bettine é real. Coronel Telhada também, esses dias. Bruna, quando é que os identitários vão proibir o Pornhub? Tá vendo que eles só pensam naquilo? Eu não faço ideia. Acho que não. Mas tem pornografia feminista, você sabe, né? Eu não sei como é, nunca assisti. Você pode ver a pornografia feminista como é, só para contar pra gente. Sim, mas, por exemplo, o fenômeno como o MILF não é... Ou você já viu pornografia feminista? Já deve ter visto, né? Não. Ele ficou com vergonha. Uma pesquisa antropológica, né, olha? Mas o MILF não é empoderamento feminino? Não
não sei. Porque você tava falando Aquelas de mulheres cristianismo. de 30, 40 anos que agora tem garotões, assim, né? Os amarelos, né? Mas os amarelos, tem amarelos bem dispostos ainda, né? Pelo menos lá no Pornhub dá pra ver, né? Mas não sei se acontece na vida real, se esse empedramento se traduz aí. Eu não sei. O que eu vejo de cristianismo mal curado aí, né, nesses negadores do cristianismo, é essa repressão sexual tremenda. O cristão considera que nós temos corpo e alma, mas de repente, lá na década de 70, se não me engano, começaram essa conversa de amar mais a pessoa do que amar o corpo. Isso no começo era uma cantada de viado, né? Você não dar bola tanto assim para o corpo, né? Não era cantada de viado nessa época? Sim, sim. Aí, era uma maneira de cantada de viado era essa, não dê tanto pela pessoa, não pelo homem ou pela mulher. Isso, então por que você quer uma mulher? Perguntaria o viado dos anos 70, se o que importa é a alma da pessoa. Aí ele vai mostrar a alma dele lá embaixo para você, né? Mas isso, digamos que seja algo saudável. Vai que cola. Se cola, se não tem nenhum constrangimento, como tem hoje, né? Que daria para você ser chamando o cara de homofóbico para tudo quanto é lado, se colar, colou. Mas enfim, essa coisa que era cantada de viado hoje parece que é muito levada a sério, né? Porque agora eles dizem que o seu sexo não importa, o que importa é o seu gênero. Então agora isso que era uma cantada de viado engraçada, de repente virou uma ortodoxia que o que importa não é mais o corpo da pessoa em questões sexuais. O que importa é o gênero. E o que é o gênero? A expressão da minha personalidade. Aí você está capando as mulheres, né? Cortando o peito, quando dá tempo de crescer peito, tá dizendo que os viados não podem mais ser viados, os viados agora são mulheres trans, aí capa o menino também, capando todo mundo, e aí eles dizem, eu sou assexual, eu sou agênero e assexual. O que é assexual? Orientação sexual de quem não está interessado em nada. Tem uns que falam que é assexual, romântico, não sei, tem toda uma nomenclatura, e que no livro da Abigail Shrier ela fala que isso já está sendo ensinado em pré-escola, em escola pública nos Estados Unidos. Então, de repente, ninguém é mais homem e mulher, ninguém é mais macho e fêmea, todo pessoas. As pessoas têm gênero e elas ficam lá pegando na mãozinha uma da outra, porque o que importa é a pessoa. Se não inventarem uma maneira barata de fazer clones, esse pessoal não deixará descendentes, né? Porque o mundo será dos que fizerem a coisa à moda antiga, provavelmente. Será do Aurélio, aliás, né? O Aurélio tem os nossos filhos aqui todos, né? O Aurélio é o que se reproduziu aqui. Está embranquecendo a Bahia. Está embranquecendo a Bahia. Isso é supremacismo cor-de-rosa. Isso é genocídio, segundo Abdias. Genocídio, Aurélio. Mas aí em Cachoeira e São Félix tem os alemães de Cachoeira e São Félix do passado, Verdic e tal, tem esse povo aí que passou pela região para implantar o fumo, as indústrias do fumo. Eu sou o negro aqui de nós três, né? Então... Getúlio botou para correr. Não, aqui você é branco. Que eu estou em Porto Alegre, né? Mas a fala majoritária que você é branco. Não, eu fui negro até 1990. Aí não me deram bola até 2007. Aí quando colocaram as cotas na URGS, aí eu virei branco racista. Já sou branco aqui no Rio Grande do Sul também. Eu gosto quando o pessoal me chama de boçal. Eu digo, boçal não, crioulo. Assim, para a gente voltar ao tema do início do programa, o que você acha, a sério, Dia Internacional da Mulher? Como que você vê essas datas inventadas para os oprimidos? Se der chocolate, tá valendo. Se tiver show de escatologia que incomoda o senhorzinho no bar, não tá valendo, não. Eu sou subornável com chocolate. O problema é que o pessoal não se ofende mais, né? Então o pessoal abusa da escatologia tentando fazer com que alguém se revolte. E o pessoal fica quieto. Vai na urna e bota lá 17. Um remédio para essa porcaria toda é esse. Não tem nada melhor. Eu brinco sempre que eu votei no primeiro turno no Amoedo, né? E agora eu tenho certeza que o Amoedo seria 1000 vezes pior do que o Bolsonaro, porque seria um frouxo que se dobraria com muito menos pressão, né? Seria tipo um Macri.
Eu também votei no primeiro turno nele e hoje eu não votaria nele, não. Se fosse outro cara do Novo, os deputados do Novo são sim. bons, mas Amoedo não, amarelo. Não, amarelo e mais, e me parece muito aquele departamento, o Novo tem essa relação, né? Esse departamento RH de empresa grande que você falou, né? Tá muito com cara, né? Incorporaram o Djamila, não incorporaram? Quer dizer, é uma parte do Novo, tem uma parte do Novo que é bolsonarista e tal, é tranquila, ou é bem resolvida. Bruna, fique à vontade agora, não vamos fazer mais perguntas, vamos deixar você falar. Não tenho nada a declarar. Você tem que sempre perguntar. Não, a gente tem que deixar para as próximas edições, no ano que vem, a gente deixa ela ficar em silêncio mais um tempo, ou fazer as suas observações, né? Como é que é? A luta é um processo constante, né, de construção. Fernando Conceição já foi cancelado, né, Bruno? Você conhece Fernando, não? Não, eu sei quem é, mas conhecer eu não conheço. Fernando Conceição. Eu conheço, é meu amigo. É um professor da Facom. Que foi cancelado já. Escreveu um artigo para o Correio Brasiliense e aí veio a resposta. Tá aqui, tem um programa com ele falando sobre isso. Que é uma coisa perfeitamente razoável. Ele falou que coisa boa que Bolsonaro fez. Não sei se foi no programa que ele falou que uma coisa boa que Bolsonaro fez foi abrir para o saneamento básico privado. Saneamento básico, que não foi prioridade em governo petista. Do governo petista está dando dinheiro para o Odebrecht. E saneamento básico é uma das coisas mais importantes do mundo. Mas é melhor fazer refinaria, né? Dá mais dinheiro. O Bolsonaro fez. Quer dizer, abriu espaço para fazer. E antes, não, em base nossa, a SEDAI é nossa. SEDAI é nossa. SEDAI é maravilhosa, SEDAI no Rio de Janeiro, que está Freixo lá defendendo com unhas e dentes. Eu quero agradecer a Bruna, agradecer muito, Bruna. Eu sei que você não é muito de YouTube e tal, não é muito do vídeo, mas te agradecer muito e te convidar para outras vezes aí, né? Deixar o Regis como protagonista na entrevista é melhor, né? Funciona melhor. E te agradecer, enfim. Muito obrigado pela participação. Não, eu quero elogiar o Aurélio, que ele realmente... Eu agradeço, é legal conversar com vocês. O Aurélio conseguiu ficar quieto dessa vez. Cortou o elogio, Aurélio. Não, ele tá parado só. A Bruna, né, ela sempre fala bastante bem, escreve muito bem, né? O truque é deixar ela falar, isso é fácil, né? Hoje tu falaste bastante, ela até achou que estava falando demais, porque acho que ela nunca tinha falado como no início, né? Se surpreendeu ali, mas o pessoal da filosofia sempre fala geralmente demais, né?